Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Na aula de hoje nós iremos falar sobre coleta de exames laboratoriais. Antes disso, convido a todos a se inscrever no meu canal, deixar o seu like, por gentileza, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Vamos lá então. A aula de hoje nós vamos falar de coleta de materiais laboratoriais, ok? Vamos tirar algumas dúvidas sobre tubos, materiais e tudo que é pertinente a essa técnica que nós utilizamos no nosso dia a dia dentro da unidade hospitalar, ok? Então, o conteúdo de hoje, o que será abordado? Sobre coleta, laboratorial, coletas a vácuo, as cores dos tubos, os principais exames realizados no nosso dia a dia, os materiais para a coleta de exame laboratorial e vamos falar um pouquinho do kit de protocolo de sepsia, ok? Então vamos lá. Primeiramente é importante definir que a coleta de exame laboratorial ela tem que estar prescrita. Então, primeiramente, nós vamos checar a prescrição médica e vamos verificar qual o exame que o médico pediu para que a enfermagem possa coletar. Então nós vamos lá checar a prescrição e vai estar lá prescrito. Exemplo, um hemograma completo, ok? Exemplo, ou o médico pode estar pedindo somente uma urina 1 ou uma urina 1 e urocultura, ok? Ou o médico está pedindo uma série de exames para esse paciente para verificar qual é o diagnóstico desse paciente. Então o exame laboratorial, o exame de urina, ele vem a compor para que o médico possa dar o diagnóstico para o paciente. Então, todos os pacientes eles necessitam de coleta de exame laboratorial, exame de imagem, para poder ser fechado então o diagnóstico pelo médico que está acompanhando esse paciente, seja no pronto-socorro, numa sala de emergência ou numa enfermaria, seja clínica médica ou cirúrgica ou numa unidade pediátrica, tanto como UTIs também, ok? Então, primeiramente, qual é a bandeja que nós devemos montar para a coleta de exame laboratorial? Então vamos lá. Aqui, como o nosso foco é coleta de exame a vácuo, vou focar bastante nessa questão, então eu preciso de um canhão e uma agulha Vacutainer. Então vocês estão vendo a imagem aí do canhão e da agulha Vacutainer, né? Nós temos dois tipos, nós temos o canhão e a agulha, e nós temos um scalp a vácuo para ser utilizado no canhão, ok? Então vocês estão vendo as duas imagens aí. Então aqui vocês estão vendo o canhão somente, tá? Com a agulha, ok? E aqui vocês estão vendo o canhão com o scalp de coleta. Esse é mais fácil de ser coletado, porque a gente consegue ver o sangue passando por todo o trajeto do scalp, ok? Então, são esses dois materiais que você precisa. É claro, de repente no seu serviço, onde você trabalha, no seu hospital, lá não tem esse canhão, não tem esse material a vácuo, nós podemos utilizar um scalp, tá? E uma seringa de 20 ml para poder fazer a coleta de sangue desse paciente, não tem nenhum problema, ok? Então é substituído o canhão pelo scalp, já que eu não tenho um sistema a vácuo para ser utilizado lá no meu hospital, ok? Então eu preciso dos tubos conforme solicitação médica, então nós temos vários tubos aí. Aqui nós temos o tubo roxo, ok? Aqui nós temos o tubo azul, o tubo cinza, vocês estão vendo aqui, tubo cinza. Temos o tubo seco, que é esse aqui, pode ser vermelho ou amarelo, ok? E nós temos também os frascos de urina 1, esse daqui, e o frasco de urina 1 e urocultura, que é esse outro aqui, e se necessário numa enfermaria, o exame de 24 horas, que é esse frasco de urina que vocês estão vendo aqui. Então esse frasco de urina é de 24 horas, seja para clearance de creatinina ou para algum exame mais específico de proteinúria, talvez de 24 horas, onde o médico necessita verificar
a creatinina presente na urina ou algum outro tipo de especificação solicitada pelo médico, seja clears de creatinina, que seria a creatinina presente na urina, ou a proteína presente na urina, aí no caso de proteinúria, ok? Aí nós temos aqui uma seringa, se necessário, a seringa de 20 ou seringa de 10. Então, o suave alcoólico, para quem não conhece, é esse daqui. Não tem o suave lá no meu hospital. Você pode usar álcool a 70% e bolas de algodão, não tem nenhum problema, ok? Se você não tiver. Ou, de repente, no último caso, você utiliza gaze estéreo em bebida com álcool a 70%, não tem problema. Você precisa do garrote, é claro, sem o garrote a gente não consegue coletar sangue. E um par de luvas de procedimento, né? Então sempre utilize garrote e par de luvas de procedimento. Eu acho feio você garrotear um paciente com luva de procedimento. É necessário ter no material de bolso, é dito até nas escolas de enfermagem, o seu garrote. Existem garrotes de vários tipos e vários tamanhos e vários valores, tá? Então eu acho importante você ter como material de bolso o seu garrote para fazer coleta e não utilizar luva de procedimento, que eu acho super chato. E depois que eu fizer a coleta, não menos necessário, eu utilizo o Blood Stop, que é esse band-aidinho que vocês estão vendo aqui. Na falta dele, você pode utilizar uma bolinha de algodão com um pedacinho de micropore para fixar o local da punção do paciente para não ficar sangrando, ok? Peça para ele ficar comprimindo por pelo menos 1 minuto e depois disso você libera esse paciente para ir de alta, ok? Falando para ele que aí, assim que o exame estiver pronto, o médico chamará o paciente para uma reavaliação médica. Então o exame demora aí 3 horas, em alguns lugares até 5 horas, em alguns lugares eu já vi de 2 horas. Então isso depende muito do serviço hospitalar ou da UPA que o paciente está sendo atendido, ok? Então, continuando aqui a nossa aula, nós vamos falar o quê? Os tubos, ok? O tubo cinza, que vocês estão vendo aqui, ele é utilizado para lactato e glicose. Ele tem anticoagulante dentro desse tubo, ok? A seringa de gasometria, nós utilizamos heparina dentro para manter o sangue para que ele não coagule. Cuidado para não utilizar muita heparina, porque isso pode comprometer o exame. Então use apenas uma quantidade só para a sujidade da seringa. Então não use 1 ml de heparina, é só um pouquinho de heparina para molhar toda a seringa internamente para que esse sangue arterial não coagule até chegar no laboratório e que o técnico de laboratório consiga realizar o exame de gasometria, ok? Nós temos aqui esse frasco, que é o frasco de hemocultura. Esse frasco de hemocultura é usado em protocolo de sepse, que vocês estão vendo aí, para cultura de crescimento bacteriano. Dentro desse frasco que vocês estão vendo, existe um alimento, vamos colocar assim, né? Que a bactéria ela cresce dentro desse frasco em alguns dias, para saber qual é a bactéria que o paciente tem no organismo dele. Então, quando chega a hemocultura desse sangue, a gente consegue verificar qual é a bactéria que está crescendo nesse sangue e qual é o antibiótico que vai ser utilizado nesse caso. Qual é o antibiótico que é sensível e qual é o antibiótico que não serve, no caso, né, para essa bactéria em questão, entendeu? Então, a hemocultura ela é super importante para diagnóstico, principalmente em protocolo de sepse. Nós temos esse tubo roxo, que é o tubo do hemograma, ele é conhecido como EDTA, ele também tem um anticoagulante, ok? Normalmente é utilizado aí para hemograma completo, HB-HT, para verificar se o paciente tem anemia e assim vai. E o tubo seco, que vocês já viram aqui, que tem tanto vermelho como amarelo, ele serve para ureia, creatinina, exames bioquímicos no geral, ok? Ele tem um gel normalmente ou ele é seco. Então, tanto um como o outro serve para coletar bioquímica, entendeu? Para verificar diagnósticos gerais do paciente, para verificar a função renal, a ureia e creatinina, o HB-HT, hematócrito e hemoglobina do paciente, para verificar se ele está anêmico, verificar amilase, ou seja, exames específicos para verificar todo o organismo do paciente, para verificar o que está acontecendo com esse paciente, para dar o diagnóstico certinho para o médico poder fazer o tratamento adequado, ok? Temos esse tubo amarelo, que é de sorologia, que vocês estão vendo aqui, ele não tem anticoagulante. Nós temos o tubo azul, ele tem citrato de sódio, ou seja, inibe a coagulação. Ele é usado para coagulograma, o tubo azul.
O tubo vermelho para tipagem sanguínea, novamente aqui, e para anticorpos. E o tubo branco, né, para quem nunca viu, esse tubo branco aqui é o tubo para coleta de líquor. Tá? Então, quando o médico vai fazer uma coleta de líquor com uma suspeita de meningite, é utilizado esse tubo especificamente para coleta de líquor, ok? Aqui eu mostro para vocês as imagens dos tubos que eu acabei de mencionar. O tubo vermelho, o tubo amarelo com gel, o EDTA, que é hemograma em plaquetas, o citrato de sódio, que é para coagulação, exame de glicose, cinza, e tem um verdinho também, que eu não mencionei anteriormente, que é para tem heparina, né, para coleta de bioquímicos aí também, é muito pouco utilizado no dia a dia nosso. Aqui tem as imagens para que vocês possam verificar a coloração dos tubos, ok? Tubo vermelho de novo, amarelo, o tubo cinza, né, o tubo roxo, o azul e o verde, e também temos o preto aí, que é muito pouco utilizado também no nosso dia a dia, ok? Então, só para ilustrar as cores dos tubos. Existem cursos específicos de coleta de exame laboratorial, onde você tem aula prática de manipulação do vácuo Tiner com o scalp e coleta com scalp normalmente, tá? A técnica correta de como garrotear e sobre os frascos, normalmente é dado por enfermeiro ou por biomédico, tá? Que lecionam esse tipo de disciplina, é super importante. Existem algumas escolas de enfermagem que têm um curso específico de coleta de laboratório, ou você pode fazer esse curso à parte, ok? Aí vamos falar um pouquinho do protocolo de sepse. Então, se tem a necessidade de coleta de exame laboratorial, quando um paciente está com uma suspeita de sepse, ou seja, ele tem alteração dos seus parâmetros vitais, vai ser aberto um protocolo de sepse. Aqui vocês estão vendo a abordagem inicial ao paciente de sepse. Então, a gente vai verificar os sinais vitais, verificando a alteração de 2 sinais vitais e uma alteração clínica do paciente, um rebaixamento, é aberto um protocolo de sepse. O enfermeiro ele tem autonomia de abrir o protocolo de sepse. E o médico ele vai acatar esse protocolo de sepse e vai prescrever o antibiótico que vai ser realizado para esse paciente, sendo realizado e no máximo 1 hora após a coleta do exame laboratorial, ok? Normalmente é feito o antibiótico que vem numa caixa, em alguns hospitais tem a caixa de protocolo de sepse, né? Então tem o Rocefin, a ceftriaxona que é feito normalmente, e a vancomicina, são os 2 antibióticos mais usuais em protocolo de sepse, que é utilizado no dia a dia do hospital. Dentro da caixa de protocolo de sepse tem todos os frascos necessários, tem heparina, para se utilizar na gasometria, tem os antibióticos para ser administrados no paciente o mais rápido possível após a coleta. Tem material de coleta de urina, porque é necessário também coletar uma urina em urocultura do paciente no protocolo de sepse, tá? Para verificar qual é o foco de infecção desse paciente. Se o foco é sanguíneo, se o foco é urinário e muitas vezes se o foco é pulmonar. Em alguns protocolos existem até o raio-x que é necessário para ser feito, ok? Então, aqui nós temos a definição de SIRS, que é sepse, né, que é a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, onde nós temos quais são as alterações que o paciente que tem sepse pode estar apresentando. Uma leucocitose, né, aí maior que 12.000 ou menor que 4.000 bastonetes, né? Um paciente pode ter uma temperatura maior que 38 ou menor que 36. Um paciente com uma taquipneia, uma frequência respiratória maior que 20, ou uma PCO2 maior que 32, uma frequência cardíaca maior que 90. Esses são sinais de sepse. O paciente apresentando algum desses sinais, nos sinais vitais, e um rebaixamento de nível de consciência ou uma confusão mental, esse paciente pode estar evoluindo para sepse. Então, o enfermeiro ele pode abrir o protocolo de sepse dentro do hospital, ok? Então, o kit de protocolo de sepse já foi falado anteriormente. Então, no protocolo de sepse, nós coletamos hemocultura 2 pares, ou seja, uma coleta, um frasco de cada membro. Então, você tem que identificar no frasco, membro superior direito, você vai coletar do braço direito do paciente. E a segunda amostra, membro superior esquerdo, vai identificar membro superior esquerdo. Não pode ser coletadas 2 amostras do mesmo sítio de coleta, ok? Aí é coletado uma urina 1 em urocultura para verificar se esse paciente não está tendo uma sepse urinária. A gasometria arterial também é necessária, porque precisa do lactato arterial, que ele deve sair aí no máximo 1 hora para poder dar um diagnóstico inicial desse paciente, ok? A glicemia, a ureia e a creatinina também são inseridos nessa coleta de sepse, TGO e TGP,
para ver função hepática, bilirrubinas também, sódio e potássio para verificar se não tem alterações, o tempo de tromboplastina também, que é o TAP, ok? E o TTPA, que é o tempo de tromboplastina parcial ativado, ok? Então esses são os exames coletados no protocolo de sepse. E muitas vezes é necessário também um raio-x de tórax dentro do protocolo que é utilizado também, ok? Aqui vocês têm a imagem dos frascos de hemocultura, tá? Ele vem com com essa graduação que vocês estão vendo aí, tá? Com esse código de barras, não pode colocar nenhum adesivo em cima desse código de barras. Vocês estão vendo aí uma cor marrom, isso aí é uma cultura onde a bactéria ela cresce aí dentro de 5 a 7 dias dentro desse vidro, para se verificar qual é a bactéria que está crescendo daquele paciente que foi coletado o protocolo de sepsia. Então aí vem a bactéria é sensível ou é resistente? A qual antibiótico? Aí o médico vai optar a estar inserindo antibiótico, mas normalmente a ceftriaxona, que é o Rocefin, mais a vancomicina são as primeiras opções usuais que combatem praticamente todas as bactérias, ok? Aí nós temos aqui a gasometria arterial, que é necessário também no protocolo de sepse. Tá? Então você tem a seringa, eu gosto de utilizar a seringa de 3, não gosto de utilizar a seringa de insulina, e eu acabo umedecendo essa seringa por dentro com um pouquinho de heparina para coletar a gasometria, para conservar esse sangue ali para o laboratório e não coagular ou não interferir no resultado dessa gasometria arterial, ok? Aqui nós temos, vocês sabem qual é a ordem de coleta dos tubos? Isso é uma curiosidade que ninguém sabe. Qual é a ordem de coleta de tubos, tá? Então, normalmente é coletado a hemocultura, primeiramente, tá? Na sequência vai o tubo azul, o tubo seco, que é o vermelho ou amarelo, o tubo verde, o tubo roxo e por último, o tubo cinza. Então, esses são os tubos que nós utilizamos, ok? Então, nunca confunda esses tubos. Essa é a sequência correta dos tubos para que a gente possa coletar o sangue. Então, para não interferir no resultado dos exames. Então, sempre siga essa sequência de coleta de tubo. Nunca invirta, nunca faça a inversão. Vai coletar primeiro o tubo cinza, depois a hemocultura. Aí eu coleto agora o roxo, depois eu vou para o vermelho. Não, isso dá interferência no resultado dos exames e provavelmente o laboratório vai pedir uma recoleta dos tubos aí para vocês, ok? Frasco de urina e urocultura, para quem não conhece, nós temos esse frasco. Normalmente a diurese ela é realizada dentro desse copinho pequeno e na sequência nós pedimos para que o paciente coloque dentro desse frasco menor. Nunca esquecendo da gase embebida com clorexidina aquosa, que é essa que vocês estão vendo aqui, ok? Que eu dei numa outra aula. Então você vai embeber essa gase com clorexidina aquosa, pedir para o paciente fazer uma higienização do pênis, desprezar, ou da região genital, né, da mulher, para desprezar o primeiro jato, só o jato do meio vai nesse frasquinho, nesse copinho, e o último jato vai ser desprezado. Então, e pedir para o paciente colocar no frasco menor que vocês estão vendo aqui, ok? E entregar para a gente e nós vamos identificar e encaminhar para o laboratório. Agora, o paciente que está em sepse e acamado, nós vamos ter que fazer uma sondagem vesical de alívio para sondar esse paciente. Então, esse é o material da sondagem vesical de alívio, usando uma sonda uretral. Tudo isso foi dado numa outra aula minha de sondagem vesical de demora e de alívio, ok? Então, continuando, esse é o frasco de urina 1 e de fezes. Não confunda frasco de urina 1 e de fezes, tá? Com o frasco de urocultura, ok? Que é esse daqui. Ele tem a tampinha vermelha. Então, existem dois frascos diferentes no hospital, ok? Nós temos esse frasco de urina 24 horas, que vocês estão vendo aqui, para proteinúria e class de creatinina, para verificar a proteína na urina ou a creatinina na urina. Então, esse frasco ele é oferecido para o paciente. Nós iniciamos normalmente num determinado horário, 24 horas, colocamos o nome do paciente, o início do horário e o término do horário. Quando der 24 horas, nós encaminhamos esse frasco com a urina para o laboratório avaliar quanto de proteína o paciente está eliminando nas 24 horas ou quanto de creatinina ele está liberando na urina nas 24 horas, ok? O frasco é esse que vocês estão vendo aí. Para finalizar, existe um exame muito interessante, não menos importante, que é a cultura de vigilância. Quando o paciente ele vem de outro serviço, de outro hospital, de uma casa de repouso, ou ele vem de setores diferentes dentro da unidade hospitalar, nós coletamos a cultura
de vigilância que vocês estão vendo aí. É um suave que vem dentro desse frasco, tá? Nós vamos abrir esse frasco e vamos coletar da região axilar do paciente, região inguinal do paciente, que é na virilha, e na região perianal do paciente. Fazendo a coleta com o mesmo cotonete, nós vamos colocar dentro desse frasco, identificando, encaminhando para o laboratório. E automaticamente nós deixamos o paciente em precaução de contato ou precaução empírica, que é a mesma coisa. Ou seja, até o resultado dessa hemocultura, esse paciente está isolado com precaução de contato, utilizando os cuidados da higienização das mãos, avental para entrar no quarto e tirando com toda a técnica, usando luvas para manipular esse paciente. O quarto é privativo, ok? Então a precaução de contato, ou em alguns hospitais é chamado precaução de vigilância ou precaução empírica, que é a mesma coisa, ok? Um paciente que vem de outro serviço, que passou mais de 24 horas em outro serviço, em outro hospital, né? Precisa retirar o catéter que veio de lá, a sonda que veio de lá, repassar esse catéter, repassar essa sonda e coletar o suave de vigilância, que é super importante, é um protocolo de todos os hospitais que eu já trabalhei até hoje, ok, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A você que não é inscrito no meu canal, convido a se inscrever, deixe seu like para ajudar o meu canal a crescer, compartilhe esse vídeo, ative o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado pela atenção de todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!